Bora, nação, para as últimas informações do Flamengo. Vamos analisar aqui o vai e vem no Mengão, os novos reforços que vão chegar no Flamengo e também sobre a especulação da saída de jogadores no Mengão. O Flamengo tem vários jogadores que já podem assinar pré-contrato com outros clubes. Vamos repercutir também, ver também a análise sobre a proposta do Flamengo para o De La Cruz. Essa proposta está meio que travada juntamente também agora com a proposta do jogador Alan do Atlético Mineiro. Isso porque o Atlético Mineiro recém mudou de treinador. O novo treinador do Atlético Mineiro será o Felipão, uma surpresa para a mídia esportiva, para todos, né? Pegou de surpresa todo mundo e essa negociação está aqui travada. Vamos aqui para o vídeo de hoje. Créditos, vou deixar o canal ESPN Brasil, link na descrição, mas antes faz o seguinte, explode o dedo do like, ajude aqui o trabalho do nosso canal e se você não é inscrito, eu convido você a fazer parte, se inscrever ativando o sininho das notificações, tá bom? Bora pro vídeo de hoje. Não vai permanecer com o jogador, ainda que não tenha dito isso oficialmente, já tentou negociá-lo algumas vezes. E agora chega um interesse do Fortaleza. O Fortaleza faz uma proposta que verbalmente parece encaminhada e aí eu quero ouvi-los. Se seria uma boa oportunidade ao Marinho, porque no Fortaleza ele, no meu entendimento, chega como titular. Então chega para jogar. Aí um ajuste financeiro? Eu acho assim. Eu vou repetir o que eu disse quando o Marinho chegou ao Flamengo. Qual Marinho? Porque o Marinho tem algumas temporadas excelentes e muitas temporadas comuns. E ele não chega mais em nenhum clube como um jogador a mais. Ele chega com um certo status. Então, isso tem a ver com salário e expectativa gerada sobre o futebol dele. E o que o Marinho faz realmente bem? Ele é um jogador de velocidade, que atua muito bem para a direita, que corta para a esquerda, que bate de pé esquerdo. Quando essa bola entra, o minimício aleatório, como ele gostava de dizer, ele cresce bastante. Quando a fase não é boa nisso, não cresce muito. Ele tem dificuldade de recomposição por esse setor. Ele não é exatamente o jogador mais tático do futebol. Então, eu não acho que ele chegue ao Fortaleza como um titular absoluto, se ele for realmente contratado. E eu entendo plenamente porque o Flamengo gostaria de vê-lo sair agora, porque ele é um jogador de custo alto e esse dinheiro pode ser mais bem utilizado. Vai chegar o Luiz Araújo, por exemplo. O Luiz Araújo também é um jogador de lado de campo, velocista. Não é craque, tá? Vai ajudar, mas não é também um jogador brilhante, genial, mas é um jogador mais inteiro, que tem mais noção coletiva do que o Marinho, um jogador mais jovem que o Marinho, que tem potencial, acho, de crescimento ainda, apesar de não ser mais um jogador início de carreira. Então, tem toda a lógica a saída do Marinho. E eu duvido que a proposta do Fortaleza seja parecida, não conheço a proposta, com algo que o Marinho recebe no Flamengo. E a questão de valor do jogador no mercado hoje. Não, o pior é que parece ser maior do que ele ganha no Flamengo. Esse que é o problema. Então, qual é o problema? Não, o Marinho querer ir. Me parece que sim. Eles pagam. Não entendo a dúvida. Eles pagariam os mesmos $400 mil, que é o que pede o Flamengo, que é um valor pequeno para ele sair. E, em termos de salário, o que está publicado sobre o que o Fortaleza pagaria, eu não tive nenhum contato direto com ninguém lá, eu estou passando o que eu li. O Fortaleza pagaria até mais do que ele ganha lá. Então, assim, é a questão dele se encaixar no time, a questão dele querer jogar lá, ele já foi jogador do Ceará. O Fortaleza faz sentido querer porque perdeu o Moisés, né? Sim. Então, um jogador também de velocidade e tal, estava indo bem, não entendi muita saída. Pois é, também é dinheiro, interesse do jogador, né? Eu acho que ele chegaria para jogar. Eu acho que ele entraria. Joga na posição, exatamente na posição do Moisés. Pois é, eu acho que por isso o Marinho tem esse encaixe. Mas é mais jogador que o Marinho hoje em dia. Não, mas perdeu, foi embora. Ele foi embora, então tem um buraco lá e ele, sou eu aqui, senão... no estoque, né? Se não for ele, vai jogar o Pikachu, eles vão adiantar o Pikachu pra pôr ali, que o Pikachu também gosta de jogar avançado. Mas eu acho que o Marinho encaixaria bem. Já morou lá, sabe como é que é, era no outro time, no rival, no Ceará, mas enfim... Sabe que o ambiente, não adianta também ele forçar a barra de ficar no... E o contrato acaba fim de ano, né? Forçar a barra. Está oferecendo 2 anos de contrato para ele. Com uma grana boa. Então, assim, não vejo por que ele forçar a barra e ficar na reserva ali do Flamengo e tal, só se ele não quiser. O Marinho chega quando no Fortaleza?
Não tem data ainda. Estão acertados verbalmente. Não bateu o martelo, falta acertar. E a confiança. Mas parece que faltam detalhes? Não, mas o detalhe parece que está indo bem. Então é legal. Esses detalhes ficaram faltando no São Paulo, né? Esses detalhes faltaram no São Paulo para o acerto com o Marinho. Mas onde é que ele chega? Puxa, bota para jogar, velho. Ô, louco! Tiveram também interesse no Savarino, né? Que é mais difícil de trazer. Que é mais jogador. Ex-Atlético Mineiro. Também é ponta. Também é jogador de ponta. Mais jogador que o Marinho. Só, a gente falou aqui... Hoje em dia é mais jogador. O Marinho tem uma característica que ela se une muito ao pensamento do treinador do Fortaleza. Sim. Que é o jogo do arranque, da velocidade, a chegada na frente e a conclusão. Ele vai ter campo para correr. O que mais o Marinho gosta. O Vitor Bini traçou o perfil do Marinho, das temporadas do Marinho. As melhores temporadas do Marinho são aquelas temporadas que ele tem campo para correr, tem espaço para correr. Não é o jogador do drible curto, é o jogador do espaço. Claro, ele é o jogador do espaço, da profundidade. Dá uma bola no Marinho, ele vai chegar no bico da grande área, ele vai cortar e vai bater de pé esquerdo. Ele não vai driblar, o Marinho não tem drible. O Marinho tem arranque, velocidade e força na conclusão. Então, se casa muito com o que pensa o Vojvoda como jogo. Né? Por isso é que o Moisés brilhava no time do Fortaleza. Por quê? Força, velocidade, e o Moisés tem um quesito a mais. O drible. O Moisés é habilidoso no drible. Daquele aquele driblezinho curto, aquele comezinho curto, o jogador passa e ele clareia o lance. E ele ainda bate com o pé direito, como bate com o pé esquerdo. E ele é bom na esquerdo. bola parada, principalmente cobrança de falta. Faz também escanteio, mas se ele estiver confortável... Porque no Flamengo... Ele bateu algumas faltas, etc. Mas não é o cara da bola parada do Flamengo, né? Agora, se ele chegar lá para ser o cara das bolas paradas do Fortaleza, ele vai se sentir muito mais confiante e deve aumentar esse rendimento, como ele já teve no passado. Aquele míssil aleatório era realmente um perigo, era um perigo. Eu acho que tem uma coisa interessante para a gente observar. Pode dar muito certo nessa lá. Negociação. Teve uma proposta do São Paulo antes e, obviamente, eu acho que ele está levando em conta muito a questão financeira. Ele deixou muito claro que não queria perder dinheiro e eu acho que ele está certíssimo. Se ele tem um contrato, ele tem o direito de honrar este contrato. Mas ele nega uma proposta do São Paulo que, não vou dizer se aproximava, porque quando a gente fala em centenas de milhares, é complicado você falar em aproximação. Mas não era uma proposta ruim e ele competiria por uma posição dentro do São Paulo. Sim. E ainda assim, ele ouve com mais atenção o Fortaleza. Eu acho que isso expõe o tanto que o Fortaleza cresce no cenário nacional. Porque se a gente faz isso... E o oposto, a recíproca é verdadeira. Não sei, eu não consigo olhar por esse lado do São Paulo decaindo. É que talvez o São Paulo não consiga pagar. Financeiramente, consiga pagar paga o Fortaleza. Mas me chama mais atenção... O tamanho do Fortaleza no cenário de hoje. Bahia, Cruzeiro, acho que Coritiba também andaram sondando o Marinho. Assim, você vê a força, o Fortaleza está à frente de tudo isso. Vai à frente disso aí. E acho que na história do São Paulo é só na grana, né? Não vamos comparar a grandeza e tal. Sim. Mas hoje eu acho que o Fortaleza consegue pagar o que o Marinho quer e realmente o São Paulo não consegue. Mas eu não sei se é só na grana. Se a gente pensar a camisa, obviamente, a história, obviamente, mas em estrutura, em calma dentro do clube para se trabalhar, em projeto de diretoria, talvez o Fortaleza hoje esteja. É disso que eu falo, é exatamente isso que eu falo, de ambiente para conseguir desenvolver o futebol no melhor jeito, de um projeto de longo prazo, de um time que você imagina que vai ter o técnico com certeza por mais tempo. E é que o São Paulo não tem mandado técnico embora tão rapidamente assim, que nem fazia antigamente. A diretoria segura um pouco mais os treinadores. Só que no Fortaleza a tendência é que o elenco trabalhe com salário em dia, que não se faça loucura. O nível de exigência é menor, porque o São Paulo é um clube constantemente em crise. O São Paulo só vai sair de crise, só vai sair da crise no dia que o São Paulo ganhar um brasileiro e uma Libertadores. Até lá o São Paulo terá crise, digamos assim, abafada ou estará em crise. Porque o São Paulo, por causa da camisa e da história, é um gigante. A torcida não quer mais ver o time, digamos assim, sem conseguir competir pelos principais torneios. O São Paulo só vai estar satisfeito no dia que o São Paulo tiver um time do nível do Palmeiras, do Flamengo, né? Do nível do Atlético, que seja, para poder competir pelos principais títulos. O São Paulo não tem esse time, então jogar ali é muito difícil. Tanto que é muito comum os jogadores saírem do São Paulo e jogarem melhor em outros clubes, porque o ambiente em outros locais
favorece. Né? E no Fortaleza, o ambiente é extremamente favorável. Completamente. O jogador desenvolveu o futebol dele. O cara que joga bem no Fortaleza não necessariamente consegue jogar bem no São Paulo. Clube, né? Então, se ele quer, a partir dessa idade, jogar mais, com certeza, ter um projeto mais tranquilo. Ele tem 33. Bem dia, o projeto do Fortaleza é um projeto mais atraente que o do São Paulo. Se ele quer jogar num time que tem mais torcida, onde se ele fizer qualquer coisa boa, a visibilidade é muito maior, aí ele escolhe o São Paulo, caso financeiramente não tenha diferença. A torcida do Flamengo está de olho nesta negociação e a torcida do Flamengo também está de olho no goleiro Rossi. Ele deu uma entrevista à ESPN Argentina, goleiro já contratado pelo Flamengo, que chega no meio do ano. Já deu uma olhada até em apartamento no Rio de Janeiro. Eu não acho ruim morar no Rio de Janeiro, não. Fala, Rossi. ¿Y ahora cuándo vas a Flamengo? ¿Cuándo te incorporas al club? Y incorporarme el 1 de julio. Claro, por el tema del contrato nuevo, pero nada, por el momento de vacaciones. ¿Ya fuiste a firmar, a ver dónde vas a vivir, todo eso? ¿Ya estuviste ahí? Sí, yo Río? había firmado acá, Sí. vinieron ellos los primeros días de enero, gente del club, que igualmente, o sea, antes le habíamos dicho con mi representante que se comuniquen con Boca, por la posibilidad de que ellos también me necesitaban en enero para poder, por el Mundial de Clubes y todas las competencias que tenían, no se dio y bueno, se firmó el precontrato para ahora, para julio. ¿Pero a Río fuiste? A Río había ido en noviembre de vacaciones. Ajá. Y fui ahora, cuando volví de Arabia, 24 horas simplemente a dejar las valijas en la casa y venir. ¿No fuiste al Maracaná, no fuiste al estadio? Nada. Porque eso es imponente, ¿no? Para ir ahí. Sí. Agustín, el año pasado estaba todo el tema del contrato, pero también tenías posibilidades de ir a otros lugares. ¿Terminaste en Flamengo porque fue el club que más insistió, digo, por la confianza, porque en marzo te vinieron a buscar alguna oferta formal, porque después te siguieron queriendo? Ahí el jugador dice, voy a este lugar porque sé que va a haber gente que me quiere de verdad. Sí, por un lado sí, pero también por la cercanía. Tenía, bueno, el nene recién nacido, que nació en octubre, y dijimos, bueno, ahora tiene 8 meses y bueno, para que también la familia lo disfrute, quizás el estar lejos de la familia, el no disfrutarlo, también fue una decisión, digamos, en familia, con mi mujer, que tomamos de decir, bueno, vamos a estar más cerca, aunque sean muchos partidos, la familia va a poder ir, venir. Si yo tengo un partido visitante 2 días, puedes venir para Argentina, visitar, estar en constante. Nosotros que somos más de la familia, creo que también fue una decisión por esse lado também. 2 horas e meia de viaje, 2 horas e 50 de viaje. Tá aí, ó, a entrevista do Dela Cruz, eu tô lendo aqui a informação do Dela Cruz no River. Esse me interessa. Eu tô lendo aqui as informações de que o River tem metade dos direitos econômicos do Dela Cruz e que agora, passando de fase, né, o que pode voltar a acontecer com mais probabilidade na Libertadores, não tem interesse de vender o jogador. A gente já vai entrar nesse assunto. Eu tô com pressa, eu já quero Vinícius Júnior camisa 10, eu já quero falar do Dela Cruz no Flamengo, mas vai, Oswaldo Pascoal, fala desse Rossi aí. Eu já dei minha opinião algumas vezes a respeito do Agustín Rossi. Eu achei um baita goleiro. Ele embaixo dos paus é um baita goleiro. Goleiro grande, goleiro que tem personalidade, goleiro que se impõe, sabe? Eu acho que... E aquele goleiro da bola impossível. O gol tem craque. O craque do gol é o que pega a bola impossível. O que pega a bola normal é o goleiro normal, goleiro bom. O craque do gol é o que pega a bola impossível. E esse rapaz pega cada bola que é um negócio de louco. Ele é muito bom goleiro. Ele não é tão eficiente, tão qualificado como foi Rogério Ceni para sair jogando com os pés. Mas ele também não é decepcionante para sair com os pés. Mas eu acho que o Flamengo acerta uma brilhante contratação. O Rossi é muito bom jogador. Como acho que contratar o Luiz Araújo é uma grande sacada, porque o Luiz Araújo tem uma situação que o Flamengo gosta muito, que é puxar o adversário na base da velocidade para abrir esse espaço. E ele é um jogador que faz muito bem isso e tem uma boa finalização de pé esquerdo, também de fora da área. Ele é canhoto, né? As pessoas às vezes pensam que ele é destro, mas ele é canhoto. Eu acho que essas 2 contratações, as que já estão feitas, as que já estão concluídas, são ótimas e se encaixam perfeitamente no perfil do Flamengo. Só espero que o São Paulo não peça que ele vá jogar, que o Rossi vai jogar na intermediária com o pé. Pois é, então por isso que eu não sei se encaixa perfeitamente. Vai que o São Paulo fala, eu não pedi esse cara. Que ele pega. Eu sei, mas enfim.
Mas o Flamengo hoje tem uma questão no gol, né? O Santos, a torcida perdeu um pouco a confiança. O Matheus é um goleiro jovem e... Tem time brasileiro interessado no Santos. Você quer contar? Eu acho que o Rossi tem que chegar e ser titular, mas eu só tô dizendo assim... Sei não. Sabe-se lá que o São Paulo, do jeito que é, vai dizer, mas esse cara não... Vocês se lembram, ele chegou no Atlético, também tinha goleiro, ele mudou, levou o goleiro do Santos para lá, porque ele queria jogasse com o pé. Então, não sei lá, né? Vai entender. Não foi ele que mandou trazer, isso aí tá acertado desde janeiro. Acho que o bom senso diz que ele tem que jogar, mas pela qualidade que ele tem como goleiro ali debaixo da trave. Agora, vamos esperar, né? Vamos esperar. Quem decide está ali, o São Paulo. Fala que eu fiquei interessada naquela informação do Pascoal ali, mas fala você que daqui a pouco eu vou... Não, pode ir, que é outro assunto, O Rossi foi revelado pela grande equipe de San Martín, o funebreiro Chacarita Juniors, né? Time que eu tenho tanto carinho. E ele foi vendido para o Estudiantes. Ele demorou para se firmar depois como goleiro. O Boca contratou, emprestou ele para uma equipe chilena, não sei como Antofagasta. Ele foi para o Defesa e Justiça. Aí saiu por empréstimo de novo para o Lanús, voltou para o Boca. Aí se firmou. Já tem uma certa rodagem. Eu concordo, o goleiro às vezes demora mais para ser o goleiro que pode ser realmente. Agora, se o Santos recuperar a melhor forma, eu acho a melhor forma do Santos melhor do que o melhor que eu vi do Rossi até hoje. E o Flamengo tem um goleiro jovem que, por enquanto, tá dando conta do recado, né? Não tem nada a se questionar, eu acho. Dá umas rebatidas pro meio da área de vez em quando. Goleiro jovem, né? A gente acabou de falar que o goleiro demora um pouco mais de tempo. Mas a especialidade do Santos era não rebater bola. O Santos é um goleiro que pega a bola. A falta de confiança... O treinador começa a pedir, sai com o pé. Eu preciso pegar. Eu preciso me garantir aqui. E aí você já não está tão confiante. Você não tão confiante e não está segurando tudo que tem que segurar. Então, tem muitas situações no futebol... Que proposta é essa, Pascoal? Já emenda? Não, tem times do Rio Grande do Sul interessados no Santos. Tem isso? Tem. Times ou time? Times. Interessado. Times do Rio Grande do Sul, então são os dois. Estão interessados, estão vendo a possibilidade. Com bala para contratar o Rossi? Só dois. Gente, eu tô confundindo todo mundo aqui hoje, né? Só dois. Eu acho que é sexta-feira, tô muito tempo no ar esse negócio do De La Cruz se abalou. Abalou. A informação aqui deu uma... É muito dinheiro, eu fiquei perdida. Contratar esse negócio do De La Cruz não vai sair e te deixou impactada. Por que não vai sair? Você já garantiu que não vai sair o negócio? Não, porque você leu aí que o River Plate disse que vai classificar. Olha lá, já confundiu também. O River Plate vai classificar e de repente não abre mão do jogador, aí esse me interessa. Esse interessa, Pascoalzinho? O que, o De La Cruz? Peraí, vamos só fechar o Santos aqui que eu quero entender uma coisa. Times do Rio Grande do Sul com dinheiro para pagar o Santos tem dois. Concordo. Então a gente já sabe de quem o Pascoal tá falando. Se tiverem dinheiro. Não tem mais do que dois. Não tem. E os dois precisam de goleiro. Disseram aqui no meu ouvido. Tudo bem que é uma Malvadeza dos Pampas que tá aqui, esse então é o que mais Mago das palavras? Esse mais o que mais se interessa. Dela Cruz te interessa. O goleiro do Internacional tá tirando até de chaleira a bola do gol lá, pô. Bom goleiro. Defesa da rodada, defesa do campeonato. Defesa do campeonato e agora já estão querendo tirar. Quem que faz isso? Só o Mago e o Morumbi que essas coisas acontecem. Malvadeza dos Pampas. Só a Malvadeza dos Pampas. Pois é. Olha aqui, De La Cruz, a situação é a seguinte. O Flamengo fez uma proposta, o River tem 50% dos direitos econômicos do jogador, o Flamengo quer pagar 7,5 milhões de euros em 100%. O River entende que é pouco e agora o River tem probabilidades mais altas, depois do último resultado, de se classificar na Libertadores da América. Então, esses são os dificultadores do negócio. Assim, o Pascoal fala toda hora aqui, esse me interessa, esse me interessa, esse me interessa. Interessa a ponto de aumentar a proposta, Pascoal? O River não fez contraproposta, mas está esperando o Flamengo. Só um detalhe, né, Pascoal, que é fundamental que o Flamengo oferece para os jogadores e que os argentinos não podem pagar hoje em dia. O salário. E aí eu tenho certeza, sem saber da negociação, que o do Flamengo é muito maior que o do River, né? A não ser que aconteça uma coisa extremamente atípica diante do que o mercado sul-americano tem mostrado, Oswaldo. Não, estamos falando do lado de cá do que mais tem dinheiro. É isso. Ainda não é um clube qualquer brasileiro que está... Então talvez haja a pressão do jogador. O salário não vai ser problema. A pressão do jogador, eu acho que ela vai exercer. Ele tem 26 anos, o De La Cruz. É titular da seleção do Uruguai. Joga em todas as funções do meio-campo, nas 3 funções do meio-campo.
Não vejo nenhum tipo de impedimento do Flamengo aumentar um pouquinho essa possibilidade aí. Se o Flamengo ia pagar isso por um volante, os mesmos 7,5 milhões de euros por um volante, certo? E ainda continua na negociação. Precisa ver se o Filipão vai liberar agora, eu acho que não. O De La Cruz vale mais que isso. O De La Cruz vale mais que isso. Então, eu acho que dá. Se fosse dirigente do Flamengo, não abriria mão dessa perspectiva. De ter um jogador dessa qualidade, com 26 anos, atingindo o seu ápice no futebol, porque o ápice do jogador é entre 26 e 28 anos, atingindo o ápice no futebol, e ele vai atingir a sua maturidade esportiva jogando pelo Flamengo. Eu não abriria mão dessa possibilidade. Que custe um pouquinho mais, o Flamengo... O salário com o jogador, o Flamengo vai acertar. Ele vai ganhar tanto quanto o Everton Ribeiro, que pode sair, tanto quanto a Arrascaeta, que está lá, e o Arrascaeta vai falar para ele quanto que os caras ganham. Porque estão juntos. Falar, né? Buscar e acha. Estão juntos. E aí a coisa se E o Flamengo é tão pesado no mercado ali, quando o Flamengo é tão bom, que se conseguir contratar, não chega para ser titular absoluto. Nesse primeiro momento, talvez... Não chega. Mas ele vai ser titular em muitos jogos, de acordo com a característica que o São Paulo utilizar, de acordo com o sistema que utilizar, um jogador construtor, joga muito bem pelo lado do campo, cai para dentro, se movimenta muito bem. Mas não é um jogador que você olha e fala assim... Porque desse time do Flamengo, você olha, que jogador o São Paulo dificilmente vai abrir mão? Gerson. Segundo, Arrascaeta. Como não tem outro... Virou o Eric Pulgar, quem diria, e o Ayrton Lucas, que são jogadores de características muito específicas. No mais, o Gabigol quase isso, mas ainda tem o Pedro. No mais, não vai ser titular absoluto. Chega para tornar o elenco, que é de longe, tecnicamente, o melhor elenco da América do Sul, ainda melhor, oferecendo uma característica a mais, possibilidades a mais, para o técnico sabe usar isso. Mas mesmo gastando isso, não chega para ser titular absoluto. Eu acho que nesse primeiro momento ele tem Everton Ribeiro, tem Arrascaeta, são jogadores que já têm uma função determinada no time. Sim. E é normal que ele leve algum período aí para poder se adaptar a essa circunstância. Mas ele vai participar muito. Muito, concordo. Muito. Agrega muito. O Arrascaeta não é um jogador que joga todas. Nesses últimos tempos, as lesões têm sido mais frequentes pro Arrascaeta, apesar de ser um jogador jovem. E quando não tem... Eu digo sempre aqui, eu não quero levar isso para todo mundo, mas eu digo sempre aqui, sem o Arrascaeta, o Flamengo perde 30% do seu potencial. Sem o Arrascaeta. Mesmo tendo o Gerson num grande momento... Com o Sampaoli, o Gerson é tão importante quanto o Arrascaeta. Então, é um jogador que melhor entende a ideia do técnico e se adapta a várias coisas. Porque é a circunstância de se pegar a bola... Toca e parte para pegar a bola no espaço. Ataca o espaço para esperar a bola. É assim que joga o Gerson, com o Sampaoli. Com o Jorge Jesus, ele não jogava assim. Ele vinha com a bola dominada e era mais um construtor do time do Flamengo. E ganhava espaço na força física, na composição de meio. Ele ganha força, porque tem muita força física na composição de meio, mas com o Sampaoli ele tem essa profundidade que dá a ele a perspectiva da bola chegar com velocidade na área do adversário. E com o De La Cruz ele vai ter a mesma coisa. É só você ver, eu não preciso fazer muito exercício para falar do De La Cruz, porque a gente vê ele jogando toda semana. Aqui nos canais da ESPN, a gente assiste o Campeonato Argentino. E eu adoro o Campeonato Argentino, argentino. Olha, vê se é brincadeira o que o homem joga lá. Aí, presidente, só para você fechar esse debate aí, eu tô vendo que você tá fazendo conta aí já, dá para pagar um pouquinho mais, vai ser titular, eu quero saber. Dinheiro é o cara certo para falar. Rapaz, aí o negócio é bom. 191 jogos, foi 150 titular, minutos por jogo, um tempo e meio, né? Dá para botar assim? Um tempo e meio. Gols, 30, assistências, 34 e a idade que o Pascoalzinho já levantou. Em qualquer lugar do meio campo para frente. 26 anos. Eu não sei se ele chega hoje, assim, para entrar como titular. O Flamengo tem muitas opções. São Paulo está agora treinando essa semana. Aí vai fazer mais jogos com esse time, que ele deve acertar o time, se bem que ele vive mudando. Não acredito que ele vai aproveitar esse período agora para dizer, agora eu tenho um 11. Não, ele nunca vai ter um 11. Mas ele tem muitas opções ali. Mas se não vier para ser o titular, passa a ser o 12º até arrumar uma brecha lá. Com isso, que ele vai
acabar tirando um pouco o espaço de uns meninos que estavam entrando por ali. Eu acho que na hora que você olhar para o banco e ver o Matheus França, Vitor Hugo. O próprio Vitor Hugo, né? Vitor Hugo. 8 Matheus, né? O Flamengo tem uns 8 lá no banco para entrar os meninos, tem muitos Matheus lá. São sobrenome. São 5. Não, são 5. São 5. Mas assim, ele vai olhar e fala, pô, se a coisa não estiver funcionando, e como o De La Cruz joga e várias possibilidades ali para ele, dá muitas opções, passa a ser o primeiro a entrar e os meninos poderão, no início, perder um pouco de oportunidade. Como entraram agora recentemente 2, fizeram gols, marcaram e tal, aí jogaria o De La Cruz. O Wesley, eu acho que só perde espaço se o Flamengo contratar um lateral direito, né? Que foi um dos que fez o gol. Que exatamente. Os de meio campo, sim, é uma outra situação. Não. Mas ele vem com força, com currículo, com tudo, para ser um titular. Titular absoluto. No Flamengo, eu já acho que não tem ninguém, só o Gerson mesmo. Concordo que eu não sei nem se o Arrascaeta agora fica aí com essa contusão. Arrascaeta e Ayrton Lucas. Não, o Ayrton Lucas é titular absoluto. Não, titular, eu tô brincando, titular. Mas o De La Cruz eu não poria titular absoluto, né? Absoluto não. O Gabigol é absoluto? Ele vai jogar muito. Pedro? O Pedro é absoluto? Nenhum dos dois é absoluto, os dois são titulares. O Gabigol está razoavelmente na frente. Tem alguns ali que não são absolutos, né? Gabigol lidera essa corrida com alguma folga, por enquanto. Gabigol, Pedro, corrida, camisa 9, é o assunto do próximo bloco aqui, porque a gente vai dar uma olhada nos camisas 9 disponíveis no futebol brasileiro. Quem é o melhor? Quem fica pro fim da fila? FCBR. Tá olhando aí pro seu... Então é isso daí, nação. Se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e explode o dedo no like. É isso daí. O Flamengo começou a movimentar o mercado da bola. Muitas mudanças podem acontecer porque tem muito jogador saindo... podendo assinar contratos com outro clube, porque já está na fase final do seu contrato. Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo, por exemplo, ainda não se pronunciou sobre renovação com Bruno Henrique, também com Everton Ribeiro, que são jogadores importantíssimos. Tem também o Davi Luiz, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, jogadores que podem sair do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Escreva nos comentários sua opinião, deixa o like, participa do nosso canal e daqui a pouquinho a gente traz mais vídeo para vocês.